E eu já tenho a honra de receber, dar as boas-vindas ao nosso time de comentaristas. Edna Maciel, boa tarde. Boa tarde, tudo bem, Eliezer? Boa tarde a quem nos assiste, Tasso. Olá, boa tarde, Tasso, seja bem-vindo. Boa tarde, Eliezer, boa tarde, Edna, e aos amigos telespectadores. Esclarecer que o nosso chefe, nosso comandante, Lívio Galeno, teve que se ausentar por um pequeno problema de saúde, está tudo bem, apenas repouso em casa. Acredito que, inclusive, está acompanhando agora o Política do Dia, o Jornal Dia News, porque ele realmente se empenha, ele ama, ele não perde esse programa. Bom, meus amigos, nós temos aqui algumas manifestações da classe política no que diz respeito ainda a essa situação do transporte. Sabemos que é um assunto que tem estimulado muito o debate, principalmente após o dia de ontem, que o prefeito se manifestou com uma contraproposta bastante polêmica. Acabamos de conversar aqui com a diretora jurídica do CETUT e na manhã de hoje nós ouvimos o vereador Dudu do PT, presidente da CPI, que fez uma investigação em todo esse sistema, nos contratos do transporte público aqui da capital. O vereador Dudu parece insatisfeito com a situação. Vamos ouvir. Ainda não chegou nas minhas mãos a proposta oficial que a prefeitura fez. Só digo uma coisa, a Câmara Municipal fez o papel dela, a CPI fez o papel, que foi a gente levantar os problemas e elencamos esses problemas no relatório, onde a conclusão desse relatório é pela rescisão do contrato. O que eu posso afirmar aqui, mais uma vez, é de que, permanecendo esse contrato com essa licitação e o contrato da forma como está, se permanecer, não resolve. Quem não cumpriu em 5 anos e 8 meses um contrato, quem desdenhou dos poderes constituídos, humilha a população, humilha o seu povo, não vai cumprir. Inclusive, em alguns itens, nós temos que ter o resguardo social desse contrato do CETUT, do transporte público, que é os funcionários. Em nenhum momento esses funcionários estão sendo tocados nessas questões. E eu espero que eles estejam sendo protegidos. Até porque, por bem ou por mal, se tiver problema com os trabalhadores, quem vai pagar é o povo de Teresina. O contrato reza assim. Por isso eu digo que, se ficar da forma como está, não resolve. Eles podem até fazer ali uma meia boca e dizer que aceitam o acordo, mas não vão cumprir. Não vão cumprir. E é por isso que eu defendo sempre a tese. Na minha opinião, rescisão do contrato, um emergencial e uma nova licitação para resolver definitivo. Antes da gente comentar, Tasso e Edna, eu gostaria já de reproduzir aqui na sequência a fala do vereador Enzo Samuel do PDT, relator da CPI, que também avaliou a reação da prefeitura, o posicionamento da prefeitura neste momento da crise do transporte coletivo. Vamos ouvir. O que a gente espera é que essas decisões elas possam ser respeitadas e que elas venham de fato resolver o problema do nosso transporte aqui na nossa capital. Eu acredito que coisas pontuais podem se resolver ao longo do processo. O que a gente precisa fazer agora é colocar sim, garantir os ônibus na rua. A prefeitura tem que trabalhar para isso, garantir esses ônibus e acabar com o sofrimento do povo. E fico feliz porque temos ideias nossas aqui dentro da CPI, como tirar o controle da bilhetagem eletrônica do CETUT para a prefeitura municipal, que está sendo acatada pelo prefeito, que eu acredito que, como a prefeitura é responsável por esta concessão, é ela que deve ter o controle ali em tempo real. E eu acredito que isso possa mudar muito no que se diz respeito a garantir a eficiência do sistema de transporte em nossa capital. Sobre a questão dos prazos, né? Nós já temos 9 meses dessa gestão e o prefeito ainda não apresentou um prazo para resolver a situação. E as aulas estão voltando. Como é que você avalia esse prazo para que se conclua esse processo? É o que eu disse, Tasso. Discutir transporte público não é fácil. Já estamos aí ao longo de 9 meses. Mas eu espero que agora a gente possa resolver esse problema. A CPI já se encerrou. Como eu sempre digo, independente da CPI, a prefeitura pode adotar suas medidas e a Câmara Municipal está aqui para dar apoio naquilo que for bom para a nossa cidade. O que nós queremos é resolver esse problema do transporte. Eu acredito que esse não é o momento de politizar esse problema, porque pessoas estão sofrendo com isso. Pelo contrário, eu acredito que prefeitura e Câmara Municipal devem somar esforços para a gente poder resolver isso quanto antes.
Bom, Tássio, eu começo com você. Ouvimos aí o vereador Dudu, o presidente da CPI, e o vereador Enzo Samuel, que foi o relator. O relatório esse já entregue ao Poder Executivo, a diversos outros órgãos envolvidos nessa situação do transporte. Eu quero fazer aqui uma recapitulação. Ontem a Prefeitura apresentou 8 pontos de exigências na sua contraproposta. A CPI, Tássio, se você lembra bem, apresentou 2 recomendações: romper os contratos e fazer uma licitação emergencial para abrir a concorrência a outras empresas. Pergunto, essas recomendações da CPI apareceram entre as propostas da Prefeitura? Não, Eliezer, de forma alguma. E hoje eu conversava com vários vereadores pela manhã na Câmara e eles incrédulos, sem acreditar no que foi apresentado, né? Alguns chegaram até a sorrir, porque os pontos apresentados, como nós destacamos ontem, e a doutora Nayara falava mais cedo aqui no nosso Dia News, são pontos que estão na licitação há 6 anos. Então, acho que a impressão que nós temos, e que alguns vereadores me revelaram em bastidor, é que a Prefeitura sequer leu a licitação de 2015. A impressão, isso um vereador me disse hoje de manhã, é que, com todo respeito à consultoria jurídica da Prefeitura, parece que se juntaram ali 3 pessoas e fizeram à mão um documento e encaminharam para o CETUT. Como dizia a doutora Nayara mais cedo, em momento algum se tocou em finanças, em momento algum se tocou em dinheiro. Durante a coletiva o prefeito falou por alto que seriam 7 milhões para pagar, ou seja, a Prefeitura ela imagina que todo esse processo, todo o sistema vai ser custeado com um dinheiro que vai cair do céu, né? Então ela propõe muitas mudanças, propõe muitas coisas, mas se esquece que ela é a principal interessada no funcionamento, que a população é o principal interessado no bom funcionamento do transporte público, né? E outro ponto curioso, Eliezer, que eu conversava com o vereador Dudu, e eu pergunto a você, que nós estivemos lá na Prefeitura ontem, em algum ponto você viu a Prefeitura falar em trabalhadores do serviço público? Então ela desenha um cenário perfeito, né? Um fantástico mundo de Doutor Pessoa, e dentro desse cenário não existem trabalhadores e não existe financiamento. Então é preocupante, né, o cenário. Eu conversava hoje pela manhã, inclusive com a doutora Nayara, e até o momento o CETUT sequer tinha sido notificado. Ou seja, nós da imprensa e o telespectador em casa ficou sabendo antes mesmo do CETUT, que é o principal interessado nessa mudança. Então, é grave a situação do transporte público. Eu não vejo, nesse momento, um acordo entre empresários e prefeitura. Existem cerca de mais de 50 milhões de reais que os empresários alegam que a prefeitura deve de anos anteriores e deste ano que a prefeitura se nega a pagar. Então, é grave. O doutor Pessoa falou ontem que espera que segunda-feira a situação comece a se normalizar no transporte público. Eu duvido muito, viu, Eliezer? Realmente eu não alimento nenhuma expectativa, nem pessoalmente, nem para o público que nos assiste, porque eu respeito o telespectador e chega a ser criminoso gerar uma falsa expectativa, um ambiente de solução, sendo que a Prefeitura não tem comprometimento com causa nenhuma, muito menos a do transporte coletivo. Nós vamos avançar aqui no nosso quadro de política, vamos ouvir, Edna, na volta você comenta, a vereadora Poliana Rocha do PV sobre a realização de uma audiência pública alusiva ao Setembro Amarelo hoje na Câmara Municipal. Esse tema ele não precisa ser abordado apenas no mês de setembro, onde é o mês do Setembro Amarelo alusivo ao combate do suicídio. Nós precisamos tratar desse tema durante o ano todo, os 365 dias do ano, né? O suicídio ele não pode ser tratado como um tabu. As pessoas precisam saber que dentro da rede municipal existem várias formas de serem acolhidas nesse momento de desemprego, nesse momento, né, principalmente de vulnerabilidade causado pela questão do Covid, em que as pessoas se encontram mais ansiosas, essa questão também da falta de emprego, essa questão toda social, a qual motiva tanto essas pessoas a irem contra a sua própria vida. Então foi muito positiva a nossa audiência pública. Nós vamos criar essa comissão, né, parlamentar aqui na Câmara Municipal de Teresina, para que a gente possa dar mais visibilidade à questão da prevenção, a discutir com essa rede
que já atende essas pessoas com essa vulnerabilidade. Vereadora, você é profissional de saúde, como é que você avalia a importância do tratamento e das pessoas buscarem uma ajuda nesse momento tão difícil? Muitas vezes a pessoa até se isola, né? As pessoas precisam buscar ajuda. Na rede municipal existem atendimentos gratuitos. O próprio CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, eles acolhem tão bem através do número, né? Através do telefone 188. E você pode estar buscando essa ajuda, você não pode se sentir sozinho. A gente precisa da ajuda das pessoas para principalmente continuar vivendo. Bom, Edna, é importante trazer esse debate sobre saúde mental à Câmara Municipal e assim reverberar em toda a sociedade. Muito importante, até porque, infelizmente, o índice de suicídios, o índice de pessoas com problemas de saúde mental que podem chegar ao suicídio é muito grande. Estamos no Setembro Amarelo, estamos em plena campanha de prevenção e principalmente de valorização à vida. Então, muito importante tudo que envolve a saúde, principalmente quando chega a esse ponto, essa consequência, e envolve também familiares, enfim. Os números são alarmantes, mas temos sim uma rede, como a vereadora bem citou, tanto em nível estadual como municipal, existem ONGs, Mães Enlutadas, enfim. Existe hoje uma rede de atendimento em Teresina e no Piauí. E é preciso mesmo que haja uma consciência do poder público e cada vez mais políticas públicas voltadas para esse tema. Muito bem, Edna Maciel. Vamos agora falar um pouco de política partidária, alianças, rompimentos, articulações para o ano de 2022. Já se tem a nível nacional um movimento que defende uma aproximação, um estreitamento de laços entre o PT e o PSDB. Até então, adversários históricos, né, estiveram aí em cenários políticos opostos de grande repercussão, em disputas para a presidência da República, por exemplo, enfim. Mas agora já há uma ala do PSDB, do PT, que entendem que o melhor é se unir para lutar contra o atual governo que chefia o Palácio do Planalto. Agora, o consenso ele não é total, né? O Tássio Cruz hoje conversou com o vereador Edson Mello, do PSDB, que parece que não concorda com essa ideia, com esta aliança com o Partido dos Trabalhadores. Vamos ouvir. O doutor Silvio está muito bem avaliado nessa sua pretensão de se candidatar a governador do estado para as eleições de 2022, principalmente em Teresina, mas no cômputo geral, em pesquisas internas indicam que ele está em primeiro lugar. E o doutor Silvio é muito tranquilo, conversando com ele me disse que não tem ansiedade, vai esperar o tempo certo, vai ter uma mensagem de renovação para o estado do Piauí, que vem sendo governado ultimamente pelo PT, e nós esperamos a receptividade da população. Sobre a questão nacional, o PSDB decidindo a questão de ir para a oposição ao presidente Jair Bolsonaro, muita divisão interna, né? Como é que o senhor avalia essa situação do PSDB nacional? Olha, o PSDB nacional está numa situação bastante complicada, tendo em vista que nosso principal adversário nas políticas nacionais e estaduais é o ex-presidente Lula, é o PT. E aí esse distanciamento do atual presidente Bolsonaro nos leva a marchar junto com o PT, o que incomoda muitos tucanos. Inclusive, hoje nós constatamos que a bancada federal do PSDB no Congresso Nacional está totalmente dividida. Isso não é bom. Isso não é bom. A estratégia do partido era se manter na oposição ao Bolsonaro, mas pontuando, apresentando propostas, fazendo críticas construtivas, e isso não aconteceu. As coisas se acirraram muito entre o PSDB e Bolsonaro, e existe uma tendência que boa parte do partido não quer de se aproximar das esquerdas. Tássio Cruz, não vai ser tarefa fácil garantir essa aliança plena entre PT e PSDB.
É isso mesmo, Elias. Conversávamos aqui mais cedo, né? Foi uma discussão bem acalorada na Câmara hoje pela manhã sobre essa questão do presidente Jair Bolsonaro. Eu vi parlamentar do PSL proferir várias críticas e até xingamentos ao presidente após a situação do 7 de setembro. Claro, cria esse clima, né? Especialmente no PSDB, que vem dividido desde a última eleição. O PSDB se reuniu na última quarta-feira, a sua diretoria, inclusive com a participação do deputado Marden e do deputado Luciano, se reuniu em Brasília e decidiu ir para a oposição ao presidente Jair Bolsonaro. O PSDB é hoje na Câmara o 7º maior partido, a 7ª maior bancada, mais de 30 deputados, e essa decisão não foi unânime. Foi dividido o partido e isso reflete também aqui no Piauí. Nós temos, por exemplo, o vereador Edson Mello, o pré-candidato a prefeito Silvio Mendes, que são favoráveis a uma proximidade maior com a centro-direita, com o presidente Jair Bolsonaro. E isso vai causando em todo o país um desconforto no PSDB, e isso também pode gerar uma influência direta na decisão do partido sobre quem será o pré-candidato à presidência da República. Mas dentro do PSDB piauiense, dentro do PSDB de Teresina, existe também uma divisão forte. O professor Washington Bonfim critica com frequência aqueles que se aproximam do presidente Jair Bolsonaro. O vereador Edson Mello sempre defendeu, até por uma postura coerente, que o partido não pode se aproximar da esquerda. Então, uma situação que causa esse conflito, causa esse atrito. Pelo que eu converso de bastidor, o caminho do PSDB deve ser, sim, mais à direita, deve ser menos próximo ao centro, à centro-esquerda, que é o PT aqui no estado. Principalmente o candidato João Dória sinaliza um pouco ao centro-esquerda, mas eu acho que ele vai ter muita dificuldade dentro do partido, né, Elias? Se nós lembrarmos historicamente, o PSDB foi o grande rival do PT, né? Tivemos Aécio Neves, candidato à presidência, no segundo turno, muito complicado com a ex-presidente Dilma, ou seja, eu acho que não combina com os tucanos essa proximidade com a Estrela Vermelha. Lhe surpreenderia, Edna Maciel, PT e PSDB no mesmo palanque? Bom, na política eu não posso dizer que me surpreenderia muito com muita coisa, mas realmente é difícil a gente pensar, visualizar, né, principalmente com esse histórico que o Tasso bem puxou aí, você começou, e você também falou, da disputa tanto em nível local como em nível nacional, desde a época da Dilma, presidente Lula, até aqui mesmo local, a gente viu os embates, mesmo que não fossem tão acalorados em certas épocas, com o Firmino, com o próximo, mesmo com o doutor Silvio. Enfim, mesmo num palanque necessário, eu vejo muita dificuldade, tanto em nível nacional, vimos aí agora nas palavras do vereador Edson Mello, quanto em nível local, porque historicamente os partidos sempre foram de oposição e em raros momentos tiveram que estar por perto ou no mesmo palanque. Então, acho muito difícil, me surpreende um pouco, mas na política a gente sabe que tudo pode acontecer, depende da conveniência, depende também do jogo de xadrez, depende do momento. E daqui para 2022, nós já estamos vendo o que está acontecendo aí em termos de alianças, de mudanças, não só no PSDB, no PT, como em outros partidos. Então, daqui para 2022, muita coisa nós ainda vamos ver e nos surpreender. Bom, aqui o nosso tempo já está bastante avançado nesse sentido, e nós temos aí mais um material com o governador Wellington Dias. Por gentileza, Jéssica, pode soltar, reproduzir, na volta a gente comenta. Aqui em Buriti dos Lopes também mais ações. Entregamos obras de estradas que beneficiam comunidades, obras de calçamento. Já visitei aqui a Escola Francisca Trindade, já com as obras avançando, gerando emprego. Também aqui mais a obra na área de mobilidade urbana, de calçamento, de asfaltamento, o sistema de água que já começa agora a execução com a ordem de serviço, também o recapeamento asfalto
de Buriti dos Lopes em direção a Joaquim Pires e toda aquela região. São investimentos que, de um lado, geram emprego, traz qualidade de vida, como o campo de futebol, ou na segurança, ou na saúde. Do outro lado, também assegura as condições da gente enfrentar a economia, abrindo oportunidade de renda. Tem sido uma constante nós recebermos aqui realmente esses registros da atuação do governo do estado nesse momento em diversos municípios, né? O próprio Piauí, esse programa de desenvolvimento é muito amplo, contempla muitas áreas. Aí o governador trouxe um relato de investimentos na área da mobilidade, infraestrutura, e essa tem sido uma tendência, não é? E querendo ou não, isso acaba agregando, Tássio, capital político também, né? Candidatos, grupos que fazem o seu papel, cumprem o seu dever de casa, podem ser reconhecidos nas urnas. É curioso, Eliezer, porque eu conversava outro dia com pessoas ligadas a uma prefeitura na região do Médio Parnaíba, e algumas pessoas relatavam que não conheciam o secretário Rafael Fonteles, e conheceram a partir de uma inauguração de uma obra, né, a partir de um desenvolvimento de alguma melhoria para o município. E essa deve ser a tônica, né? Claro, os dois ainda evitam falar em pré-campanha, tanto o governador quanto o secretário, mas essa deve ser a tônica. Muitas inaugurações pelo interior do estado, já estamos em pré-campanha praticamente, a base governista já está em pré-campanha para o interior. Hoje, por exemplo, eu passava pela Assembleia e pouquíssimos deputados na Assembleia, muitos pelo interior, para cumprir a agenda no interior, já em pré-campanha. Então essa deve ser a tônica até a próxima semana, até o próximo ano, especialmente o mês de março, que é quando se encerra o prazo legal para que se faça inaugurações, para que se faça essa caminhada pelo interior, como secretário que deve se desincompatibilizar em março, o secretário Rafael. Mas uma caravana, vários municípios do interior nesta sexta-feira, recebendo inaugurações, o governador passando com o secretário, e deve ser a tônica nessa pré-campanha. É verdade, cada um luta com as armas que tem, claro, com cuidado em relação à legislação eleitoral, para não caracterizar a campanha extemporânea. Nós temos aqui uma novidade em relação à eleição para o Tribunal de Contas do Estado. A nossa produção recebeu uma fotografia que inclusive já pode ser mostrada ao nosso telespectador. Aí, à direita, Tiago Normando, também com a presença da doutora Nayara Normando, e à esquerda, Ricardo Teixeira. O que pode representar, meus amigos, um novo consenso nesse processo de articulação para o Tribunal de Contas do Estado. A princípio, 10 candidatos se inscreveram para a disputa, que acontece no dia 16 de setembro. Mas se de repente alguém abrir mão, declarar apoio, é possível, o regramento permite. E aí, Edna Maciel, esses candidatos estão tentando se articular, se promover, se viabilizar da melhor maneira possível. Exato. E se a legislação permite, e a gente sabe que existem vários grupos que querem realmente mudar esse formato, né? Mudar, que agora, nesse momento, não dá tempo, mas quem sabe para o próximo, na próxima escolha, né? Essa forma de se escolher o conselheiro, de se indicar, né? E até se fala da não participação de deputados, né? De parlamentares, o que eu ponho assim um grande ponto de exclamação, acho meio difícil, mas sim, se mudanças forem feitas no edital e puder contemplar pessoas com um perfil ainda mais técnico do que se exige, ou que se tenha essa exceção, já que pleiteiam, né? Há uma grita em relação a esse formato de escolha, essa indicação mais política também. Claro que tem que ser técnico, a gente sabe que os vários candidatos, mesmo os que são deputados, também têm uma formação que podem estar participando. Mas quanto mais se abre o leque para que outras pessoas com toda a formação no edital e também com toda a formação que requer esse importante cargo, né? Afinal, nós estamos falando do Tribunal de Contas, há uma grande responsabilidade quando você vai estar à frente do Tribunal de Contas como conselheiro, e a gente sabe que tem outros cargos também
né, em outras especialidades que compõem e que contemplam o que esse cargo pede. Então, vamos aguardar aí um movimento muito grande de mudanças, vamos esperar o que está por vir. Só uma correção, quem apareceu no centro da imagem foi a doutora Nayara Negreiros. Doutora Nayara Negreiros, que é uma das candidatas, à esquerda, Tiago Normando, e à direita, Ricardo Teixeira. Exato. Meus amigos, meus companheiros de política do dia, por hoje é só. Sextou. Boa tarde, Tássio Cruz. Boa tarde, Eliezer, Edna, o amigo telespectador, um excelente final de semana a todos. Edna Maciel, muito obrigado pela sua presença, boa tarde. Boa tarde, sextou para mim só mais tarde, tá? Eu também só mais tarde, mas aqui entre nós... Aqui já sextou. Sextou. Política do dia.